chegamos ao momento da palavra. E esse ano promete ou não promete? 2026. E sabe o que eu acho interessante? Não sei se alguém observou, viu na televisão, que esse ano é um ano atípico. Tem muitos feriados, não tem? Vocês viram? Alguém ouviu falar isso aqui? Esse ano tem muitos feriados. Começa na quarta, emenda na quinta, sexta, feriado na segunda. E é interessante que uns ficam felizes por causa do feriado e outros ficam tristes. Essa semana a gente foi levar o Tito, meu filho, na consulta médica. E lá tinha a médica, a doutora, e a sua secretária. E ela falando, olha, tanto feriado esse ano, isso é ruim para o empresário, para o microempreendedor. Aí já a secretária, eu estou adorando feriado, então, meu Deus do céu, eu quero mais feriados. Mas esse ano, além de tantos feriados, também é um ano atípico. É um ano de Copa do Mundo. E aí, será que o Hexa vem ou não vem? Engraçado que eu ouvi um vídeo, o Neymar falando, eu vou fazer o impossível e o possível para trazer o Hexa. Aí a galera começa a criar expectativa, esperança. E também tem aqueles que acreditam na política. Ano de eleições, vamos ver se quem vai ganhar a eleição, se vai mudar. E muitas vezes depositamos a nossa esperança no lugar errado. Já estamos ao vivo nas rádios ou não? Não tenho resposta? Sim? Então, eu vim aqui, deixa eu dar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Ministério Fanini, também da Igreja Betel. Forte abraço meu, de toda a Igreja Batista Mundial, do pastor Miranda. E aquele que se fala aqui nesse momento é o Gustavo Cândido, seminarista dessa casa. Eu fico feliz por conduzir a palavra. Amém. E como eu disse, esse ano é um ano atípico. E eu quero perguntar para você, ano 2026, Copa do Mundo, eleições, onde depositamos a nossa esperança? Onde você tem colocado a sua esperança? E é interessante que eu separei um momento, esse texto, que se encontra em Salmo 146, é o Salmo de número 146. E a gente vai ler todos juntos, e ele começa dizendo o seguinte, Aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Pai, que nesse momento o teu Espírito, ó Deus, venha ministrar nos nossos corações e me use, ó Pai, como porta-voz da tua mensagem nesse momento. Assim que eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, o Salmo 146 inicia 5 salmos, que vai do 146 ao 150. Eles têm algo em comum, todos eles começam com um aleluia, primeiro versículo. E aleluia quer dizer, louvemos ao Senhor, o nosso Deus, Yahvé, o único Deus verdadeiro. E é interessante que esse salmo foi escrito pelo salmista com o objetivo de esclarecer um ponto muito importante. O povo de Israel volta do exílio, onde o povo ficou totalmente frustrado, onde o povo estava totalmente desenganado, sem rei, sem expectativa, sem propósito, sem esperança. Por quê? Tinha colocado seus planos, sua expectativa, o seu futuro no local errado. Estava sem rei, estava sem expectativa. Então, o salmista escreve, e o versículo 3 e 4 diz o seguinte:
Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó, naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Esse salmo não nasce de uma euforia, nasce de uma maturidade de quem já foi frustrado. Israel já teve reis poderosos, reis Davi. Já teve local onde era próspero, frutífero, reinava. Era um povo rico, mas por causa do pecado, por causa da corrupção do ser humano, esse povo se perdeu. Então o salmista escreve com o objetivo de mostrar que a esperança colocada em pessoas sempre nos frustra. Príncipes governam por um tempo. Vimos aqui um partido que está dominando o país, que está presidindo, e como eu falei, início de ano, a gente começa a criar uma falsa expectativa, uma falsa esperança. Será que vai continuar esse partido? Será que os políticos vão mudar? Será que os meus planos vão depender desse político, desse partido? E aí começa uma euforia, as famílias começam a se debater, há familiares e parentes que não se falam nesse período, porque criam expectativa, criam locais onde não se deve depositar a sua esperança. E quando eu ouvi o Neymar, um jogador famoso, falando o seguinte, que eu vou fazer de tudo o impossível e o possível para trazer o Hexa, cria uma falsa expectativa, uma falsa esperança no povo. Tá bom, o Brasil não ganha o Hexa, o partido político que eu quero não governa, se frustra, e aí? Da onde vem o meu poder? Será que o meu poder vem do governante que eu confio ou vem de Cristo? Toda esperança baseada apenas em agente tem prazo de validade. Nesse versículo aprendemos o seguinte, que o povo perece, partidos políticos perecem, pessoas perecem, parentes perecem, mas o propósito de Deus não perece. Há uma expectativa e também uma frustração se eu não acreditar que Jesus é o meu único, suficiente Salvador, aquele que eu devo acreditar, aquele que deve lançar e depositar toda a minha esperança. Será que eu estou depositando toda a minha esperança em Cristo ou em falsas promessas? Esse ano a gente vai ver muita coisa, mas se a gente não depositar a nossa esperança, a nossa expectativa, a gente vai acabar se frustrando. Meus irmãos, a nossa esperança não pode vir e não deve vir, desculpa falar, se você não concordar, do Palácio do Planalto de Brasília. A nossa esperança, a nossa expectativa de vida não deve vir de lá, mas sim do Planalto dos céus. Precisamos acreditar que a nossa política ela é corrupta. As pessoas são corruptas, o ser humano é corrupto. Se a gente cria falsa expectativa, seja ali em pessoas, em familiares, entes queridos, elas vão nos decepcionar. Mas existe uma pessoa que jamais nos decepciona, e é Cristo, é Jesus de Nazaré. Eu fico imaginando, quando eu vejo os evangelhos, quando o povo tem que decidir entre Jesus, o puro, o sem pecado, e quem? Barrabás. De um lado eu tenho um delinquente, um assassino, um revolucionário que vai contra Roma, e de um lado eu tenho aquele, o rei eterno, que combate o pecado, é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E quem o povo escolhe? Barrabás. E Pilatos diz, e o que eu faço com Jesus? Crucifique-o. Somos como aquele povo. Escolhemos, fazemos decisões que a gente não pensa nas consequências. Queremos soluções passageiras, rápidas, que vem, no estalo. Barrabás é o revolucionário, é que a gente quer, que a gente espera um governo que vai combater Roma, a gente espera um governo que vai contra Pilatos, e Jesus vem combater o pecado. Já Barrabás
vem combater? Roma. Um assassino. E quem devo soltar? Barrabás. E quem devo crucificar? Jesus. Quantos de nós não somos como nem aquele povo? Pede para crucificar Jesus e manda soltar Barrabás. Sabe por que isso? Porque queremos soluções imediatas. Não queremos sofrer, não queremos se arrepender, não queremos voltar atrás, reconhecer que estamos errados, pedir perdão àquele que é o único capaz de nos perdoar. Estamos depositando a nossa esperança, a nossa expectativa de vida em locais errados. Como eu disse, em parentes, em pessoas que o texto fala são perecíveis, são pessoas que voltam ao pó. Se eu crio uma expectativa numa pessoa, se eu crio e falo, caraca, PC é meu amigo, nunca vai me frustrar. Deposita a minha expectativa de vida nele. Ele é meu amigo. Ele luta por mim. No dia seguinte, estou vendo o PC falando mal de mim. Quantas vezes não acontece isso em nossas vidas? Acreditamos, confiamos em pessoas. Não, mas eu boto minha mão no fogo por aquela pessoa. Ah, meus irmãos, não coloque não. Você vai acabar se queimando. Mas deposite a sua esperança, a sua expectativa de vida em Cristo. Esse jamais vai decepcionar. Eu fico imaginando, é como se fosse 2 médicos. Estou doente e vou procurar um médico. De um lado eu tenho um médico que promete, olha, eu vou te curar. É rápido, toma esse remédio. Só comprar e tomar. Não vai doer nada. Eu tomo o remédio e vem a dor no dia seguinte. E do outro lado, eu tenho outro médico. Esse promete uma dor momentânea, vai me curar, vai me operar, mas no dia seguinte eu estou bem. No dia seguinte eu estou bem. Passou 2, 3 dias eu estou bem. Porque ele foi na raiz do problema, diferente do outro médico. Será que estamos capazes de aceitar a dor para no futuro querer uma salvação, querer uma esperança verdadeira? E o meu desejo é que esse ano 2026 a gente possa se voltar para Cristo e reconhecer que somente Ele tem o poder e a expectativa de vida de jamais me frustrar. Continuando no versículo 5 e 6, diz o seguinte: como é feliz aquele cujo auxílio é o de Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém a sua fidelidade para sempre. A esperança em Deus reorganiza toda a nossa vida. Aqui tem uma virada de chave. O tom muda completamente. Volta ao versículo 5, por favor. Bem-aventurado aquele cujo auxílio é Deus, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. 6. Que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Olha a diferença. Enquanto os homens são passageiros, a esperança, a expectativa são passageiras, mas em Deus, que faz tudo, Ele se mantém fiel até o fim. Como eu disse, como estamos e em quem estamos baseando a nossa vida? Em Deus, que é fiel, que é justo, que é criador, ou em pessoas que nos prometem algo, que nos trai, nos apoiam pelas costas? Quem será que estamos seguindo? Quem será que estamos capazes de renunciar, dar um passo atrás para poder caminhar? Meus irmãos, eu acredito que não vai ser partidos políticos, não vai ser presidente, não vai ser pessoas que perecem, que vão mudar a nossa vida. Como assim, Gustavo? Quer dizer que eu não devo ligar?
eu devo votar em qualquer um? Não, pelo contrário. Você, como cidadão dessa terra, você tem que ter a consciência de votar naquele que condiz com a sua vontade. E a nossa vontade é baseada na palavra de Deus. Eu não posso votar em pessoas que vão combater a Bíblia. Pelo contrário, eu tenho que votar em pessoas que vão defender meus ideais, que está aqui na palavra do Senhor. Mas eu quero que você creia que essas pessoas que vão combater os ideais que vão contra a Bíblia são passageiras. E precisamos acreditar que Deus, Ele é único, Ele é fiel, Ele não muda. E é interessante que o texto fala, feliz, bem-aventurado, cujo o Deus de Israel. Se lançamos na nossa expectativa, se queremos ser que nem Ele, precisamos se basear no seguinte. É muito comum a gente ver pessoas dizendo, eu acredito em Deus. Sim, acredito que Ele existe. Sim, acredito. Deus de Israel, acredito. Mas eu pergunto para você, basta apenas acreditar? Jesus nunca disse, venham e apenas acreditem. Não disse isso em nenhuma vez. Pelo contrário, Ele disse, segue-me. Ontem o PC foi muito feliz na fala dele, na CJ. Ele disse, teremos aflições, mas devemos carregar a nossa cruz, seguir. Precisamos seguir Cristo. E aqui tem a virada de chave. Se eu falo que eu sou um verdadeiro discípulo, se eu falo que a minha vida é baseada na palavra de Deus, na Bíblia, e se eu falo que eu sigo verdadeiramente Cristo, por que minha vida está comum, está normal? Aqueles que estão em minha volta, meus parentes, meus amigos, seja na minha faculdade, na minha profissão, em casa, meus filhos, me acham normal? Me acham bonzinho? Eu tenho uma péssima notícia para você. Se você não está incomodando ninguém de uma forma coerente, se preocupe. Você ainda não conheceu o verdadeiro Evangelho. Isso é duro? É duro, mas é verdade. Porque um verdadeiro discípulo, quando tem o poder do Espírito Santo, ele combate, ele ministra, ele mostra as boas novas, ele ele perdoa aquele que combate ele. Ele combate o pecado. Será que estamos combatendo o pecado? Será que quando um irmão nosso peca, continua a sua vida aí como é que está? Ou então estamos, olha, vem cá, você está errado. O que a palavra de Deus diz? Bora, muda a sua vida. Criamos, às vezes, jeitinhos para ficar tudo bem com nossos amiguinhos, com nossos irmãos. Mas a palavra de Deus vem e diz, aquele que quer seguir, nega-se a si mesmo. Pega a sua cruz, carregue. Negar a si mesmo é muito difícil. Reconhecer nossos erros é muito difícil. Eu digo em casa que minha mulher é uma lixa. Ela me molda, ela fala quando eu estou errado. Às vezes a gente que é homem é difícil. Não estou errado, eu estou certo. Mas a Isabela vem, me lixa. Aí eu falo, você não é uma lixa, você é uma lixadeira, porque pelo amor de Deus. E às vezes a gente tem que reconhecer que estamos errados. Porque se não reconhecemos que estamos errados, meus irmãos, há um grande problema disso. Eu só apenas creio, só apenas acredito. Não sou um verdadeiro discípulo. E ao mesmo tempo que eu tenho que negar a mim mesmo, ao mesmo tempo que eu tenho que largar esse mundo, ao mesmo tempo que eu tenho que mostrar as boas novas, pregar o Evangelho, combater as falsas doutrinas, eu tenho que ser uma pessoa íntegra. Porque se eu aceito Cristo, se eu aceito que Ele é meu fiel, que Ele é Deus de Israel, se eu acredito nele, que Ele é fiel e justo, que Ele é poderoso, eu tenho que abaixar minha cabeça, me sujeitar ao senhorio dEle. Segue-me. Crer é apenas o começo, mas seguir é o caminho.
Um discípulo, ele aprende com Jesus, ele vive com Jesus, ele se submete às suas escolhas. No momento que eu reconheço que eu sou um verdadeiro evangélico, no momento que eu reconheço que eu sou um verdadeiro seguidor, no momento que eu sou um verdadeiro discípulo, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom filho, eu sou um bom profissional. As pessoas que estão em minha volta vão ver algo diferente, vão reconhecer que aquela pessoa é um verdadeiro seguidor de Jesus. Agora eu te pergunto e faço uma reflexão: será mesmo que estamos sendo esse discípulo? Eu costumo bater na tecla e falar o seguinte: conhecer o Gustavo apenas no domingo é muito fácil. Conhecer a irmã Mary apenas no domingo é muito fácil. Lúcia, é muito fácil. E de segunda a sábado? Quem sou eu? Quem sou eu em casa, com a minha família, com a minha esposa, com o meu filho, na minha profissão, na minha escola? Quem sou eu? Chegar aqui bem vestido, cumprimentar meu irmão, é muito fácil. Mas no seu íntimo, na sua casa, onde só os seus te conhecem, é difícil. Precisamos se submeter ao senhorio de Jesus. Não criar falsas expectativas e doutrinas em pessoas onde estão passageiros, como eu disse. Precisamos reconhecer que o nosso Senhor e Salvador, Ele é único, Ele não falha. Precisamos reconhecer também que seguir é difícil. Gustavo, tá bom, vou virar discípulo, vou seguir, e aí? É o suficiente? Quer dizer que as coisas vão ser mil maravilhas? Negativo. Continuando no versículo do 7 ao 10, diz o seguinte: Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimentos aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. O Deus em quem esperamos e colocamos a nossa esperança, Ele não perde o controle de nada. Sou carne, sou osso, o que corre nessa veia aqui é sangue. Estamos sujeitos a esse mundo. Vamos ficar doentes, vamos se estressar, vamos pecar. Mas a gente acredita que o nosso Deus, Ele defende a causa dos oprimidos. Ele cura. Meus irmãos, no momento que eu comecei a entender que esse é o Deus que eu sigo, há uma virada de chave. Porque se no momento eu seguia pessoas, via vídeos no YouTube, no Instagram, onde, caraca, essa pessoa fala bem, essa pessoa, eu quero ser que nem ela, eu deposito a minha fé nela, eu quero ser que nem ela. Ver as pessoas pregando, ministrando, falo, caraca, eu quero ser que nem elas. Mas eu te digo, não seja que nem elas. São pessoas exemplares? São. Gustavo, pastor Clóvis, pastor Miranda, pastor Sérgio, são pessoas exemplares? São. Mas o nosso foco, o nosso alvo, precisa e deve ser Cristo. Esse é fiel, esse é justo. É interessante, estamos no terceiro ponto. Primeiro ponto, colocar a nossa esperança em locais e homens que perecem acaba nos frustrando. O segundo ponto, colocar em Deus as nossas angústias, depositar nele a nossa esperança, esse sim, molda o nosso comportamento, molda o nosso estilo de vida. E por fim, o Deus em quem esperamos não perde o controle da nossa história. Seguir Jesus é difícil.
Seguir Jesus é complicado em muitas vezes, mas seguir Jesus tem um benefício que nenhum homem pode dar, que é a salvação. Não adianta eu querer seguir homens, não adianta eu querer ser que nem partidos políticos que seguem falsas doutrinas. Eu preciso ser, e preciso seguir, preciso servir Cristo. Esse jamais vai nos decepcionar. Eu te faço uma pergunta: em quem vocês têm colocado a sua esperança, a sua expectativa de vida? Eu quero que você reflita nesse momento que Jesus jamais vai decepcionar. Ah, Gustavo, está batendo nessa tecla? Estou. Porque a gente vê aí um falso evangelho sendo pregado, um falso evangelho que só quer curtição, só quer maravilhas, prazeres momentâneos, show gospel por aí, mas não prega o verdadeiro evangelho, não mostra que seguir Cristo é difícil, não vai ser fácil. Mas diferente desses homens, dos ímpios, Cristo tem uma promessa que está disponível para todos, que é segui-lo, é acreditar, é servir. E sabe qual é a consequência disso? É a vida eterna, é morar nos céus. Estamos aqui de passagem, estamos aqui de uma forma que a gente às vezes não compreende, às vezes a gente pede: Senhor, volta logo, já não aguento mais, tanta mazela, tanta doença, tanta dor, tanta guerra, tanto sofrimento. Mas você, que é sal e luz desse mundo, que crê em Cristo, precisa fazer a diferença. Eu te convido nessa noite a pensar, a orar comigo nesse momento e falar: Senhor, realmente coloquei a minha expectativa, a minha esperança em locais onde não deveria. E eu te peço perdão por isso, porque somente o Senhor pode me dar a verdadeira expectativa, a verdadeira salvação. E a salvação está em Ti. Oremos. Pai, eu te louvo nesse momento, ó Deus, pela Tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira, ela transforma, ela perdoa e, acima de tudo, ó Pai, ela salva. Senhor, eu te peço perdão por tantas vezes colocamos, depositando a nossa esperança em pessoas, em locais onde não deveria. Senhor, eu te peço perdão porque, como ser humano, somos pecadores, somos falhos. Às vezes, ó Pai, negamos a si mesmo, escolhemos Barrabás em vez do Senhor, queremos soluções imediatas, não estamos dispostos a negar a si mesmo, a carregar a cruz, a Te seguir. Senhor, nos perdoa por tantas falhas, tantas fraquezas que somos e que fazemos. Senhor, eu te peço nesse momento que Teu Espírito venha invadir esse local, que Teu Espírito, ó Pai, venha nos confrontar, que Teu Espírito, ó Pai, venha falar nos nossos corações e mostrar que a verdadeira expectativa, que a verdadeira esperança está em Ti. Senhor, eu te peço nesse momento, ministra, fale, perdoa, Deus, perdoa tantas falhas que fazemos, perdoa nossas atitudes que nos afastam do Senhor, perdoa, Deus, por tantas vezes que negamos a Ti. E reconhecemos isso, queremos depositar, ó Pai, a nossa esperança no Senhor. Queremos depositar, ó Pai, as nossas frustrações diante do Senhor, porque reconhecemos que somos falhos e que sem o Senhor não somos nada. Senhor, eu te peço nesse momento, nos perdoa. Senhor, nos perdoa pelas vezes que negamos, não falamos do Senhor. E eu te peço, ó Pai, invada a nossa casa, invada os nossos lares, os nossos trabalhos, e que lá sejamos sal e luz desse mundo,
que possamos ministrar o Teu Evangelho, e as pessoas vão reconhecer que nós somos que nem o Senhor, que nós somos, ó Pai, a esperança, porque a esperança refletimos o Teu Espírito, que a esperança vem do Senhor, que a esperança está em Ti, e a esperança é o Senhor Cristo Jesus, que é a salvação. Obrigado por tudo, Senhor. Continue conosco nesse momento, no meio dos louvores. Assim que eu te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.